Bom, pessoal, e aqui nós vamos à segunda parte da resolução da lista de período colonial. Se você não viu a primeira parte da resolução, o link também está aqui na descrição, tá? E vai ter um card aqui. E vamos aqui pegar do exercício 9 ao 16 da lista, que também o link para ela está aqui na descrição do vídeo. E vamos lá para o exercício da Unicamp 2010. Os ventos e marés constituíam um entrave considerável ao tráfico de escravos índios pela costa do Atlântico Sul. Nos anos 1620, houve transporte de cativos tapuias do Maranhão para Pernambuco, mas parte do percurso foi feita por terra até atingir portos mais acessíveis do litoral do Ceará. Ao contrário, nas travessias entre Brasil e Angola, zarpava-se com facilidade de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro até Luanda ou Costa da Mina. Tá? Trecho aí da obra clássica já, né, do Luiz Felipe de Alencastre, o Trato dos Viventes. Pessoal, olha que interessante. É um exercício que vai mencionar o seguinte. Era muito difícil por conta dos ventos e das marés, ou seja, pela condição geográfica, que você fizesse tráfico de indígenas pelo litoral brasileiro. Ele fala que houve um certo transporte de indígenas do Maranhão para Pernambuco, mas que parte do percurso era feito por terra. Por outro lado, partia-se com grande facilidade, a travessia entre o Brasil e a África era mais fácil. Por quê? Porque havia ali, né, no Atlântico Sul, uma questão favorável das rotas, né, das correntes marítimas e dos ventos. Isso já foi abordado em outras questões também de vestibular. Então, olha que interessante. O Luiz Felipe de Alencastre, na sua obra, ele aborda muito essa questão de como as condições de navegação, as condições geográficas, definiram a ocupação de certas áreas do Brasil e essa facilidade do tráfico de africanos de certos pontos da África para certos pontos do Brasil definiu muito a configuração desse espaço do Atlântico Sul, né, e por tabela do modelo de colonização do Brasil, né, essa relação entre Brasil e África. E aí olha lá, a partir do texto e seus conhecimentos, explique de que maneiras o sistema de exploração colonial da América Portuguesa foi influenciado pelas condições geográficas. Então é justamente isso. A maior facilidade para que você trouxesse escravos africanos para certos pontos do litoral brasileiro definiu que essas áreas seriam as áreas de maior ocupação portuguesa e, por tabela, de maior produção açucareira. Essa maior facilidade no tráfico de africanos do que no próprio tráfico de indígenas também definiu o tráfico negreiro como grande comércio de mão de obra, ao invés de se recorrer à escravidão africana, à escravidão indígena. Então, olha como o texto, né, você só ali no item A tinha que trabalhar as informações do próprio texto e colocá-las ali. Era isso, né? E aí, a B, relacione essas condições geográficas às atividades dos bandeirantes. Repara o seguinte, quando a gente fala do bandeirantismo, isso é algo muito próprio dos vestibulares paulistas, né, Unicamp, FUVEST, Unesp, fala-se muito do bandeirante. O bandeirante é um personagem que é associado ao São Paulo colonial. Repare que o texto fala do Nordeste, né, fala do tráfico negreiro para Pernambuco e Bahia, que está muito ligado ao período do açúcar, e ao Rio de Janeiro, que depois vai se tornar o grande porto negreiro, né, já a partir ali do ciclo da mineração até o término dessa atividade hedionda. Mas São Paulo não é mencionado no texto. Por quê? Porque São Paulo está num ponto do Brasil colonial, está num ponto do litoral, que não era abastecido pelo tráfico negreiro regularmente. Ou seja, havia uma certa carência de escravos africanos no litoral paulista, o que inclusive explica menor mestiçagem com negros e uma maior mestiçagem com indígenas durante o período colonial aqui nessa região do Brasil. E aí o que acontece? Como a região de São Paulo não era atendida pelo tráfico negreiro de forma a suprir as necessidades de mão de obra, recorreu-se à atividade dos bandeirantes,
que era uma atividade de apresamento de indígenas, mas que era feito por via terrestre. Né? Embora, tudo bem, usasse ali também o rio Tietê, mas predominantemente por via terrestre. Então, quer dizer, o fato de São Paulo não estar atendido nessas rotas do tráfico transatlântico de escravos africanos fez com que essa região recorresse à escravidão indígena. Tá? Já o Nordeste, não. Era mais fácil você recorrer à escravidão africana do que à escravização de indígenas. Então, o texto do Luiz Felipe de Alencastro suscita essas duas observações. Tá? Por isso que, né, no item A você fala do próprio texto, no B você teria que, São Paulo está fora dessa situação, logo não era suprido pelo tráfico negreiro. Beleza? Questão 10, uma questão da Fundação Getúlio Vargas, né, o vestibular dissertativo da GV. Né? Traz dois textos, né, um do padre Manuel da Nóbrega, padre Manuel da Nóbrega, e outro do padre Aspicueta Navarro. Padre Manuel da Nóbrega, são tão cruéis e bestiais que assim matam aos que nunca lhes fizeram mal. Clérigos, frades e mulheres, sujeitando-se o gentio, cessarão muitas maneiras de haver escravos mal havidos e muitos escrúpulos, porque terão os homens escravos legítimos, tomados em guerra justa. Bom, Padre Manuel da Nóbrega pinta aqui um retrato dos indígenas, né, como violentos, né, como agressivos, e ressalta ali a possibilidade de escravizar os índios por meio da guerra justa, que é um mecanismo que os portugueses usavam, né, para legitimar o aprisionamento dos indígenas que eles consideravam infiéis, que eles consideravam bárbaros, principalmente aqueles que eram praticantes da antropofagia. A segunda carta, né? Depois disso, com licença do padre Nóbrega, me fui a outra aldeia de 150 casas e fiz ajuntar os moços e filha a doutrina em sua própria língua, ou seja, o outro padre ele prega para os índios na língua dos indígenas. Achei alguns aqui muito hábeis e de tal capacidade que, bem ensinados e doutrinados, podiam fazer muito fruto, para o que temos necessidade de um colégio nesta Bahia, para ensinar os filhos dos índios. Bom, o padre Navarro ele já não fala de escravizar tão claramente os indígenas. E ele também não trata os índios como figuras bestiais, ele trata como indivíduos que são permeáveis à catequese. Tá? Então existe uma diferença. Né? Os testemunhos anteriores ilustram algumas das estratégias dos padres da Companhia de Jesus no sentido de promover a colonização das terras do Brasil em meados do século XVI, tendo-os como referência a identifique as ações propostas em cada texto. Bom, no texto do padre Manuel da Nóbrega, ele está propondo a guerra justa e a escravização dos indígenas. No texto do Navarro, na carta do padre Navarro, ele está propondo a catequese dos indígenas. Né? Importante aqui lembrar é que os dois padres eles estão propondo formas de estabelecer uma dominação sobre os indígenas. Tá? Porém, por mecanismos diferentes. Mas a gente não pode cair na ingenuidade de achar que o padre Navarro é um defensor dos indígenas. Porque, na verdade, o que ele quer é modificar a cultura dos indígenas e fazer com que os indígenas, uma vez catequizados, sirvam aos interesses portugueses. Tá? B. Explique um efeito dessas ações para as populações ameríndias. Bom, a gente pode pensar no caso da Guerra Justa, levou o extermínio de várias tribos, né, e, obviamente, a escravização de muitos indígenas, então é uma violência física, né, essa que suscita o texto do padre Manuel da Nóbrega. Já se a gente pensar no texto do padre Navarro, a gente está falando de uma dominação por intermédio da imposição de uma outra cultura, né, numa cultura católica para os índios. Então, né, você também podia mencionar ou o efeito da dizimação por meio da violência da escravidão, ou, por exemplo, o apagamento de elementos culturais, a imposição de uma cultura europeia por meio da catequese, que é o
elemento ali da carta do padre Navarro. Então, podia ir por esses dois caminhos. Só não pode dizer que o padre Navarro é um defensor do modo de vida dos índios, porque não é isso que ele faz. 11. O FRJ, Federal do Rio, né? As câmaras municipais da América Portuguesa do século XVII tinham responsabilidade de, juntamente com os fiscais da monarquia, zelar pelo bem comum da população. Para o exercício de tais funções, a Câmara possuía certas atribuições econômicas, políticas e jurídicas. Indique duas prerrogativas das câmaras municipais coloniais. Bom, as câmaras municipais eram compostas lá pelos homens bons, ou seja, eram proprietários, né? Então, quais eram as prerrogativas, né, das câmaras municipais? Um é aplicar no âmbito local as determinações do governo português. Então, né, isso você tinha ali como, né, caminho até do próprio enunciado. Você pode considerar também resolver disputas entre colonos, né? Então, quer dizer, havia ali uma função jurídica. Você também podia mencionar que as câmaras municipais podiam decretar guerra justa contra indígenas que ameaçassem, do ponto de vista dos portugueses, aquela região, né? As câmaras, elas eram instaladas nas vilas, né, do Brasil colonial. Que é uma questão, na verdade, de um tema que não é muito usual, mas é importante saber que havia, né, essa estrutura, né, de câmaras municipais. Não só o governo geral, né, que aí sim uma representação da coroa na colônia, né, e não apenas a figura ali dos donatários, né, que eram aqueles que eram responsáveis por viabilizar a colonização nas capitanias, né. Havia também a Câmara Municipal, que é a primeira forma de poder, vamos dizer assim, político, atrelada à elite agrária do Brasil. Então aí você já vê, né, toda uma ideia de uma hierarquização de poderes baseado na questão fundiária, né. 12. Exercício da Unicamp 2011, né. Uma análise das lutas suscitadas pela ocupação holandesa no Brasil pode ajudar a desconstruir ideias feitas. Uma tese tradicional diz respeito ao reforço da identidade brasileira durante as lutas com os holandeses. A luta pela expulsão dos holandeses seria obra muito mais dos brasileiros e negros do que dos portugueses. Já a tese que critica essa associação entre a experiência da dominação holandesa e a gênese de um sentimento nativista existe nas divisões, no âmbito da economia açucareira, entre senhores de engenho, excluídos ou favorecidos pela ocupação holandesa. Bom, aqui uma coisa importante, porque é o seguinte, né? A expulsão dos holandeses do Nordeste, né, no século XVII, tem sido inclusive muito mencionada. Por quê? Porque o exército brasileiro elegeu a Batalha de Guararapes, né, que é a luta pela expulsão dos holandeses, como fundante do exército brasileiro. Né? O que é uma insanidade, porque não pode existir exército brasileiro antes de existir Brasil como Estado Nacional, uma vez que Forças Armadas são parte das instituições do Estado. Né? Ou seja, essa ideia, né, dos militares brasileiros de atribuir a Batalha dos Guararapes à fundação do Brasil, e mais do que isso, a fundação do Exército antecedendo a própria fundação do Brasil como Estado, se alimenta dessa ideia, né, de que você ali na luta contra o holandês, ou seja, um estrangeiro, você tem o nascimento do Brasil enquanto nação. Não, na verdade você tem ali o quê? Elementos coloniais, você tem elementos até locais, obviamente, mas você não tem uma identidade nacional. Isso viria a ser forjado muito tempo depois. Né? E essa outra tese, que nega este romantismo, né, aponta a existência muito mais de um descontentamento de parte da elite local com a presença holandesa, porque teria beneficiado mais alguns senhores de engenho do que outros. Então olha lá o item A. Identifique duas interpretações divergentes a respeito da luta contra a dominação holandesa no Brasil. Bom, essa tese dita ali como tradicional, ela vai no sentido de estabelecer essa visão nacionalista, que é muito típica do romantismo do século XIX, né, de que a expulsão dos holandeses teria a ver com a formação de uma nacionalidade brasileira.
Já a segunda tese aponta que a presença dos holandeses e a sua posterior expulsão se deveu muito mais a conveniências econômicas de parte da elite açucareira. Então, né, é essa distinção. E aí a B, mencione 2 fatores que levaram à invasão de Pernambuco pelos holandeses. Bom, por que os holandeses invadiram Pernambuco no século XVII? Bom, primeiro você tem ali a União Ibérica, né, a junção da coroa portuguesa e da coroa espanhola, e a partir daí a Espanha proíbe o envolvimento dos holandeses com o comércio no Brasil, né, porque proíbe os holandeses de qualquer envolvimento com o comércio em seus territórios, e o fato, né, dos holandeses terem na economia açucareira, né, na sua participação na economia açucareira, um elemento fundamental do seu mercantilismo. Você pode também mencionar o fato de que os espanhóis proíbem a participação holandesa no comércio de açúcar, mas não ocupam efetivamente esse espaço. O que faz com que parte da elite agrária do Nordeste brasileiro veja com bons olhos essa invasão holandesa. Por quê? Porque para eles também era economicamente interessante retomar o comércio nos moldes anteriores à União Ibérica. Só para retornar o texto e revisar o conteúdo, é quando a União Ibérica deixa de existir e a presença holandesa deixa de ser tão interessante economicamente para parte dessa elite agrária que começa essa mobilização para a expulsão dos holandeses e o retorno a um domínio exclusivamente português na região. Então tem essa questão econômica, obviamente fundamental para entender todo o processo da presença holandesa no Brasil. Questão 13, Federal de Minas Gerais. Tem um mapa do Brasil, né? E a partir desse mapa ele tem ali item A, B e C, né? A partir da análise do mapa e considerando o seu conhecimento, né? Explique o motivo para as expedições de apresamento. Bom, são as expedições de bandeira, né? Qual é o motivo da expedição de apresamento? Era o interesse dos bandeirantes paulistas em capturar, né, indígenas no interior da colônia para utilizá-los como mão de obra compulsória, como mão de obra escrava, né? B. Cite 2 processos históricos decorrentes das expedições de apresamento. Então vamos lá. Ampliação dos domínios portugueses na América do Sul, né? Porque essas expedições cruzam a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Entram num território que, embora pelo tratado fosse espanhol, não era um território que efetivamente era ocupado por eles, então possibilitou ali a ampliação, né, dos domínios portugueses. Você pode mencionar também a questão da descoberta, né, das minas de ouro, né, iniciando aí o ciclo da mineração. C. Compare o tratamento dado aos povos indígenas por parte das expedições de apresamento e das missões jesuíticas. Bom, as expedições de apresamento eram expedições violentas, muitas vezes dizimavam aldeias inteiras, e que tinham como objetivo a captura e escravização de indígenas para o uso como mão de obra. As missões jesuíticas eram aquelas aldeias estabelecidas pelos jesuítas em áreas do interior da colônia, que tinham como objetivo fazer o quê? A catequese dos indígenas, ou seja, uma dominação pelo viés cultural e religioso, embora, óbvio, os jesuítas também acabassem utilizando-se, né, da mão de obra indígena, porque viam na conversão dos indígenas e também na introdução do trabalho nos moldes europeus um modelo de civilização, né? Ou seja, um projeto civilizatório dos indígenas de acordo com parâmetros europeus. Então, é essa a diferença, tá? Os 2 modelos acabam se beneficiando do uso da mão de obra indígena, mas assim como na questão sobre o padre Manuel da Nóbrega e o padre Navarro, por mecanismos diferentes, né? O apresamento pela escravização e pela violência, a missão jesuítica pela dominação cultural e posterior utilização da mão de obra indígena a serviço dos interesses dos padres da Companhia de Jesus. Então, né, aqui a questão bem direta, embora uma questão, né, com 3 itens, mas assim, temas bem clássicos, né, não tem um texto para você
analisar. Então, aqui uma resolução bem direta, né, dessas questões. 14, Unicamp 2012. Bom, durante o século XVIII, a capitania de São Paulo sofreu grandes transformações territoriais e administrativas. Em 1709, nasceu a capitania de São Paulo e das Minas do Ouro, abrangendo imenso território correspondente quase à totalidade das atuais regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, à exceção da então capitania do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Até 1748, sucessivos desmembramentos formaram as regiões de Minas, Santa Catarina, Rio Grande e São Paulo, Goiás e Mato Grosso. O novo capitão-geral, mais conhecido como Morgado de Mateus, foi diretamente instruído pelo futuro Marquês do Pombal a ocupar-se da fronteira oeste, ameaçada por espanhóis, e fomentar a produção de gêneros de exportação. Tá. Então, aqui estamos falando de como é que se configurava, né, São Paulo e basicamente toda a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste no século XVIII. E aí você tem lá, cite duas atividades econômicas que sustentavam a capitania de São Paulo no século XVIII. Bom, pessoal, ele está falando que toda a região Sudeste e Centro-Oeste era São Paulo. Então, uma das primeiras questões aqui é a mineração, né? Extração de minérios, pedras preciosas para exportação. A outra questão que ele menciona no texto, né, ele fala de ocupar a região, né, você pode falar do desenvolvimento de atividades agrícolas, especialmente a pecuária, que embora não fosse voltada à exportação, ela acabava suprindo demandas ali da região mineradora. Então você podia falar dessa questão, né, de uma produção agrícola voltada a um abastecimento interno da colônia, mas que possibilitou, né, essa expansão da ocupação territorial. B. Considerando a política territorial na América Portuguesa, nos séculos XVI e XVII, comente as mudanças significativas no século XVIII nesse aspecto. Bom, vamos lá. Se a gente pensar século XVI e XVII, você tem uma ocupação territorial muito mais focada no litoral nordeste, porque é a região produtora de cana-de-açúcar voltada para exportação, e aí só lembrando também lá da questão do Luiz Felipe de Alencastro, uma região que conseguia ser melhor acessada não só pelo tráfico negreiro, mas também por rotas de comércio que ligavam a América à Europa. Já no século XVIII, o que a gente observa? Um foco de ocupação do interior da colônia. Porque você aí tem dois elementos novos, né? Primeiro, a descoberta das minas de ouro, e aí obviamente você vai ter que ocupar a região onde há minérios, né? Não há como você fazer uma seleção, uma escolha disso. E a preocupação também de garantir a posse para Portugal dos territórios da expansão territorial. Por quê? Embora não seja tópico aqui da questão, você, nesse momento, está na discussão daquilo que virá a ser o Tratado de Madrid de 1750, que dá ao Brasil uma configuração territorial muito parecida com a atual, que é quando a Espanha reconhece, de fato, que o que hoje é a região amazônica, a região centro-oeste, parte da região sul do Brasil, né, porque tem ali alguns detalhinhos que só vão ser resolvidos na segunda metade do século XVIII e já no início do século XIX, que essas regiões, pelo critério, né, de presença, né, de posse portuguesa, não são mais da América espanhola, são da América portuguesa, ou seja, o tratado que viria efetivamente a substituir a divisão estabelecida no Tratado de Tordesilhas. Então, tem essa diferença, né? No século XVIII você tem uma preocupação em ocupar áreas do interior e garantir a posse desses novos limites. Então, tinha que apontar isso aqui na resolução do item B. Questão 15, já sobre a mineração. Na mineração, como de resto, em qualquer atividade primordial da colônia, a força de trabalho era basicamente escrava.
havendo, entretanto, interstícios ocupados pelo trabalho livre ou semilivre. Dificilmente o homem livre, destituído de recursos vultuosos, poderia se manter como proprietário, sobretudo em Minas, região que, apesar de tida tradicionalmente como rica e democrática, apresentava possibilidades favoráveis apenas a um pequeno número de pessoas. Laura de Melo Souza, Desclassificados do Ouro, texto muito clássico que aponta justamente para o seguinte: a historiografia tradicional vem de Minas Gerais como uma região rica e democrática, ou seja, que seria uma região que, diferentemente da região açucareira, abria a possibilidade de enriquecimento para os colonos livres pobres. Então, exatamente esse o tema da questão. Qual o conceito expresso pela historiografia tradicional sobre o poder político e econômico nas áreas de mineração e como esse conceito é contestado no texto anterior? Bom, essa visão tradicional de que era uma região aberta, então, né, a possibilidade do colono livre e pobre enriquecer, porque você baseia aquela ideia de, mas bastava o cara achar ali uma região veio de ouro, ele enriquecia. Mas não é assim que funcionava. Por quê? Porque a intendência das minas distribuía as lavras de mineração, por exemplo, com base no número de escravos que o minerador possuía. O que torna a mineração uma atividade predominantemente exercida por proprietários de escravos. Por isso que ela menciona no início do texto, né? Como toda atividade colonial, a base da mão de obra era escrava. Ou seja, aquela visão de que a mineração era exercida por colonos livres é falsa. Por isso que é contestada no texto. O texto ressalta que a atividade mineradora é só uma outra atividade exercida por uma elite escravista. Só que não é uma elite agrária, é uma elite mineradora. Então, é isso. Quer dizer, as possibilidades favoráveis a um pequeno número de pessoas, ou seja, a um pequeno número de proprietários de escravos. É isso que ela aborda no texto. E a última questão aqui da nossa lista, né? Comentando a Guerra dos Emboabas, né? 1709, o historiador Antônio Sérgio escreveu: cedo no Brasil buscaram-se as minas, né? Para isso organizaram expedições, bandeiras, que se internavam pelo sertão. Enfim, a descoberta fez-se e a notícia atraiu muita gente. Os habitantes de São Paulo consideravam como inimigos todos os que pretendiam, como eles, enriquecer com o ouro. Quem eram os Emboabas e por que os paulistas entraram em guerra com eles? Bom, os Emboabas são justamente essas pessoas atraídas pela notícia da descoberta do ouro, mas que vinham de outras regiões. E por que os paulistas entraram em guerra com eles? Porque os paulistas, ou seja, os colonos aqui dessa região, que, né, se consideravam vinculados aos bandeirantes, se consideravam únicos, legítimos exploradores da região mineradora, ou seja, eles queriam que apenas eles explorassem a região das minas de ouro. E explique por quê. Explique as transformações econômicas que a mineração provocou no Brasil. Bom, aí a gente tem que pensar que, durante um certo tempo, a atividade mineradora foi mais rentável, né? Ela foi mais relevante do que a própria atividade agrária. Então você vai ter o quê? Um deslocamento da relevância econômica do litoral do Nordeste para o Sudeste da colônia. Isso implica também numa transferência do eixo do tráfico negreiro, o que faz do Rio de Janeiro o principal, né, ponto de tráfico negreiro no Brasil. Isso também volta, né, os olhos da coroa portuguesa para essa região, o que vai fazer também, aí não são necessariamente transformações econômicas, mas são derivadas, né? Você depois vai ter a transferência do governo geral, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, você vai ter todo o estabelecimento de uma série de órgãos de fiscalização e controle de impostos aqui na região sudeste, com as casas de fundição, né, com a intendência das minas, com o estabelecimento de várias estruturas que são relevantes, né, para você ter essa gestão econômica da situação. E você vai ter também
todo o desenvolvimento, por exemplo, de atividades econômicas voltadas ao abastecimento da região de mineração. Por quê? É uma região interiorizada, é uma região que vai desenvolver vilas, ou seja, vai ter uma vida urbana, e é uma região que é incapaz de produzir a própria subsistência. Por quê? Porque toda a mão de obra da região mineradora está empregada predominantemente, preferencialmente, na atividade mineradora. Então, quer dizer, até a alimentação dos escravos teria que ser obtida por meio de um comércio de abastecimento, quer dizer, vindo de outro lugar. Então você dinamizou também o comércio interno da coroa, da colônia. Então, essas transformações, né? Quer dizer, a transferência do eixo econômico do litoral nordeste para o sudeste, a transferência do eixo principal do tráfico negreiro também para o porto do Rio de Janeiro e o incremento de uma produção voltada para o abastecimento e um comércio interno, coisa que no caso do ciclo do açúcar não era necessário dada a característica agrária daquela sociedade, que era capaz de tanto produzir o açúcar para exportação como, né, gêneros de subsistência. Então, também essa diferença, né, entre o mundo do açúcar e o mundo da mineração, clássico de vestibular, por isso que é importante, né, esse tipo de questão aqui como o item B da Unicamp, que fecha a nossa lista, né, é a última questão dessa lista. Eu vou deixar aqui do lado o link para outras listas com outras temáticas, também o link para a primeira parte dessa lista. E se você viu até esse momento da lista, né, da resolução, faz o favor, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para o canal conseguir chegar a mais pessoas. Fora isso, pessoal, bons estudos e um abraço, até o próximo.